Quem já se deu ao trabalho de ler A Origem das Espécies, de Darwin, verá algo curiosíssimo. O livro chama-se A Origem das Espécies e ele termina por negar a existência das próprias espécies. Pois bem, em meu próximo livro, que vai sair agora em fevereiro, março, que é do verbo mental ao verbo escrito, eu tenho um excurso biológico ou antizoológico chamada Questão das Espécies Animais. E ali eu digo que os evolucionistas têm algo em comum. Eles não se entendem entre si, especialmente quando o assunto é espécie. Vejamos algumas dessas definições evolucionistas de espécie, as quais são impressionantes nulidades, tanto se as consideramos isoladamente, como se as consideramos conjuntamente. Como verão, são tautologias, petições de princípio. Afirmam algo a partir de outro algo que, no entanto, eles teriam de ter provado, mas não provam. Por exemplo, a definição da escola fenética. Espécie é o agrupamento menor e mais homogêneo que pode ser reconhecido e distinto de outros agrupamentos. Que capacidade de reunir palavras para não dizer nada. Vejamos a definição da escola ligada ao conceito de coesão. Espécie é a população mais inclusiva de organismos com uma coesão especial, através de mecanismos intrínsecos de coesão. Isso parece o Ouroboros, né? Aquele dragão ou serpente que devora a própria cauda. Vejamos o conceito ecológico. Espécie é uma linhagem que ocupa uma zona adaptativa minimamente diferente daquela de qualquer outra linhagem e que evolui separadamente destas outras linhagens. Não disse nada. Vejamos o conceito propriamente chamado evolutivo. Espécie evolutiva é uma única linhagem de população ancestral e seus descendentes, a qual mantém sua identidade em relação a outras linhagens e que possui suas próprias tendências evolutivas e, atenção, e destino histórico. Que coisa fantástica. Vejamos o conceito cladístico. Espécie é uma população ou grupo de populações definido por uma ou mais características apomórficas. E ainda há outra, que espécie é um grupo irredutível de organismos diagnosticamente distintos de outros grupos e no qual existe um padrão de ancestralidade e de descendência. Bom, isto é uma Babel, né? Segundo esta mesma Babel, porém, os evolucionistas hão de considerar os homens, apenas uma espécie animal mais, né? E divisível, por sua vez, em outras espécies. Isso segundo essas definições que acabei de dar. E, segundo elas, os pigmeus africanos seriam uma espécie humana, né? Talvez seja algum elo perdido encontrado no século XX, como de fato pensaram alguns evolucionistas racistas. Também seria uma espécie de homem os bajaus, que por certa mutação podem permanecer muito mais tempo debaixo d'água que os demais homens, né?
talvez se entronquem com alguma linhagem anfíbia, né? E por que não seria uma espécie de homens os veganos, já que sua alimentação é completamente distinta? E isto ad nauseam, ao infinito, além dos próprios evolucionistas, que constituiriam também uma espécie humana, entre as quais há diversas subespécies com destino histórico e tudo o mais. Então não é de surpreender que hoje se calcule o número das espécies animais na casa dos milhões e que ninguém se entenda na hora de classificá-las. Então, de fato, hoje não há, falando propriamente, nenhuma classificação taxonômica do mundo animal. Pois bem, vou avançar eu uma primeira e provisória definição genérica, lógico-biológica, de espécie animal bruta, já que o homem não é da espécie animal bruta. O homem é outra espécie, é a espécie animal racional. A espécie animal bruta, todas as espécies animais brutas, são as que têm sob si brutos igualmente informados de determinada alma específica e diferente só em número. Explico rapidamente as partículas da definição. Que tem sob si é a sua predicabilidade de universal com respeito a inferiores. As espécies últimas, animais, urso, castor, águia, não têm sob si outras espécies, apenas indivíduos. Brutos informados igualmente por determinada alma específica é a diferença. E, mais uma vez, insisto em que alma não é algo só do ser humano. Alma é o princípio que dá vida, de modo que todos os viventes, desde os vegetais até o homem, têm alma. A diferença é que a alma humana sobrevive à morte do corpo, ao passo que as outras não. E a última partícula da definição, diferente só em número, é uma quididade genérica dos inferiores de toda e qualquer espécie. Pois bem, toda espécie última dos animais brutos, repito, urso, águia, formiga, parece abarcada, englobada nesta definição genérica que eu acabo de dar. Embora isto, obviamente, não resolve a árdua questão de definir todas e cada uma de tais espécies animais. E eu me aventuro a dar uma solução a isto no mesmo livro de que tomo este excurso, ou seja, do verbo mental ao verbo escrito, que, repito, sairá este ano entre fevereiro e março. Bem, à primeira vista, então, parece próprio de toda espécie animal bruta e mutatis mutandis de toda espécie vegetal, que seus indivíduos sejam capazes de procriar entre si outros que lhes são essencialmente idênticos e igualmente capazes de procriar. Entre um galo e uma galinha, jamais nasce um pato. Entre um porco e uma porca, não nasce um jacaré. Pois bem, os indivíduos de uma mesma espécie animal são capazes de gerar uma prole cuja essência é igual à sua, o que se dá porque, na fecundação, o princípio ativo ou masculino eduz da matéria o princípio formal desta mesma essência. Que princípio formal é este em cada espécie animal? É uma alma que só difere da sua em número. Então,
um pinto só difere do outro pinto em número. E assim também a alma de um pinto só difere da alma de outro pinto em número. Acidentalmente, no entanto, os indivíduos podem ser ou tornar-se absolutamente incapazes de procriar, né? Se são ou se tornam acidentalmente estéreis ou só relativamente incapazes de procriar. Assim como, se portadores humanos do gene da esclerose lateral amiotrófica só procriarem durante algumas gerações com outros portadores do mesmo gene, chegará o momento em que sua descendência já não poderá procriar com outros humanos que não possuam o mesmo gene, e isto sem deixar de ser humanos. Outro caso entre os seres humanos. As mulheres portadoras de síndrome de Down são perfeitamente férteis, mas não assim os homens portadores da mesma síndrome. Sem dúvida, há casos, digamos, fronteiriços. Coiote, lobo, dingo, cão procriam entre si. Dingo é um cão selvagem australiano. Procriam entre si, gerando descendência perfeitamente fértil. Se é assim, portanto, não são espécies distintas. O lobo, o dingo, o coiote, o cão. São raças da mesma espécie, dotada cada uma, porém, de certo conjunto de acidentes que nela se perpetuam. Pode ser que um pastor alemão macho e um bacê fêmea não se reproduzam entre si pelo obstáculo acidental do tamanho. Mas, sem dúvida, podem fazê-lo por inseminação artificial, o que absolutamente não podem fazer o urso e o castor entre si. É verdade que também, quando se trata de espécies animais, a coisa não é sem dificuldade. Por exemplo, o tigre e o leão reproduzem entre si o ligre. E embora, pelo que eu sei, né, os machos de ligre sejam estéreis, não assim as fêmeas, que são capazes de procriar com um tigre ou com um leão puros. E se é preciso assinalar que o ligre tem saúde demasiado delicada, tem, porém, grande fortaleza a mula, animal que é totalmente estéril e que resulta do cruzamento de asno com égua. Então, cabe perguntar se o tigre e o leão, por um lado, e o asno e a égua, por outro, constituem espécies distintas ou a mesma espécie. Tendo a considerar que sejam raças da mesma espécie, as quais, no entanto, algum acidente causou um impedimento total ou parcial de procriação. Como quer que seja, são certas fronteiras turvas e isso se dá entre animais muito próximos, o leão e o tigre, o cavalo e a zebra, o asno e a égua. Mas não só é impossível que um porco e um macaco procriem entre si, senão que até o mesmo bom senso nos diz absolutamente que não são raças da mesma espécie. Então, vou corrigir um tanto aquela primeira coisa que eu pus quanto à espécie, aquela definição quanto à espécie. Corrijo dizendo que os indivíduos de toda espécie animal e mutatis mutandis de toda espécie vegetal, salvo algum acidente, são capazes de procriar entre si outros que lhes são essencialmente idênticos e que, ainda salvo algum acidente, são incapazes igualmente de procriar. São igualmente capazes de procriar. Sem estes acréscimos, aquela definição seria tão somente provável, não certa. Mas, se olharmos bem, ainda há uma dificuldade nesta reformulação. É que nem toda reprodução animal é sexuada.
Há ao menos 3 outros modos de reprodução animal. Por brotamento, quando se gera um broto que cresce no indivíduo e depois se separa dele, originando outro indivíduo, que é o que se dá, por exemplo, em hidras e esponjas. Também a reprodução por fragmentação, na qual um único pedaço do indivíduo é suficiente para dar origem a outro indivíduo por regeneração, o que ocorre em animais como a estrela do mar e a lesma. E ainda a procriação por partenogênese, onde o indivíduo pode dar origem a outro sem que haja fecundação, o que pode observar-se ainda que não necessariamente em peixes, em abelhas, em certos répteis, etc. Então, há que precisar ainda mais aquela formulação, dizendo o seguinte: os indivíduos de toda espécie animal e mutatis mutandis de toda espécie vegetal, salvo algum acidente, são capazes de gerar outros que lhes são essencialmente idênticos e que, ainda salvo algum acidente, são igualmente capazes de gerar. E agora, esta é a formulação que me parece definitiva. E com isso, creio superar as aporias, os becos sem saídas, a que levam às definições evolucionistas de espécie, sendo que, curiosamente, desde Darwin, os evolucionistas, em sua ampla maioria, não creem efetivamente em espécie, mas que as há, as há. E como se vê isso? Repito, de um galo e de uma galinha nasce um pinto, não um porco. De um jacaré macho e de um jacaré fêmea nasce um jacarezinho, não um elefante, e assim sucessivamente. Mas de um tigre e de um leão nasce um ligre. De um lobo e de um cão nasce um wolf dog, um cão-lobo. Ou seja, o cão e o lobo não são espécies distintas entre si, senão que são raças da mesma espécie, assim como entre os humanos. Aliás, mutatis mutandis, embora os humanos não entrem nesta classificação de animais brutos. Mas entre os humanos também há espécies. Eu falei dos bajaus, falo dos pigmeus, há, se quiser, diferenças raciais por cor da pele, etc. Há diferenças raciais. E aqueles homens em torno dos quais o evolucionismo faz um carnaval, né? Era outra espécie humana que cruzou com a espécie humana e depois desapareceu. Não. Se cruzou e teve descendência, era raça humana e não outra espécie humana. Isto é o bom senso que o diz. Isto é o que, com uma capacidade minimamente lógica de entender a realidade, é preciso concluir. O evolucionismo é uma petição de princípio. A começar, repito, do ponto que parti. A começar do livro fundador desta seita, poderosa seita, A Origem das Espécies, no qual seu autor, Darwin, termina por dizer que não há espécies. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.